Módulo 2 da aula 1. Bem, vamos iniciar uma explicação que é fundamental, que é relativo à análise sintática, léxica e semântica. Quando vocês escrevem um comando em qualquer linguagem, ele passa por uma transformação. Na verdade, ele primeiro passa por uma análise, depois uma transformação. Qual é o objetivo de qualquer linguagem? É tu escreveres numa linguagem para que ele gere um comando na linguagem do equipamento, na linguagem de máquina, supostamente, né? Então, existe 3 etapas. Análise léxica. O que significa análise léxica? São o conjunto de caracteres que tu pode utilizar na linguagem que tu está trabalhando. Então, no nosso caso aqui, nós trabalhamos com os caracteres A, Z maiúsculo, A, Z minúsculo, ponto de interrogação, ponto de exclamação, ou seja, todos os elementos do nosso que nós utilizamos para formar o nosso vocabulário, né? Todos os nossos caracteres do nosso alfabeto. A análise sintática diz relação a quais as palavras ou elementos que nós podemos compor que fazem parte do nosso idioma. Por exemplo, bom, melhor e de fazem parte do nosso idioma, certo? E a análise semântica é como nós utilizamos. Então, por exemplo, falar bom, melhor, tá tudo ok, né? Agora, se eu chegar e escrever melhor de bom, sintaticamente está correto, lexicamente está correto, porém semanticamente está errado. Em comandos, vamos dar um exemplo aqui. Select nome from TB cliente where ID igual a 18. O que eu estou dizendo? Selecione o campo nome, o conteúdo do campo nome, from, da tabela TB cliente, where, onde a ID idade seja igual a 18. Está certíssimo. Agora, select nome, where, idade igual a 18, from TB cliente. Análise léxica está certíssima, análise sintática está certíssima, porque sintaticamente está tudo correto, porém semanticamente está errado, porque o comando select exige que seja o nome dos campos que tu queres, from, de onde tu queres, o nome da tabela, where a condição. E aqui nós fizemos ao contrário, nós fizemos select nome, primeiro colocamos a condição para depois dizer qual a tabela. Não quer dizer que isso aí para uma outra linguagem estivesse errado, mas no caso do SQL padrão que nós vamos utilizar, está errado. Ok? O SQL é dividido em várias sublinguagens. Nós temos linguagens DQL, né? Que é o Select, DML, então DQL, Data Query Language, linguagem de pesquisa, DML, Data Manipulation Language, linguagem de manipulação de dados, né? Então eu tenho o comando insert, update, delete, create. DDL são os comandos de manipulação, de criação de estrutura, Data Definition Language, create, alter, drop, né? São comandos que eu uso para manipular as estruturas. DCL, que é a Data Control Language, que são a linguagem de definição de permissões, onde eu dou grant e dou revoke. Grant eu dou permissão, revoke eu tiro a permissão. E DTL, que é a de transações, né? A linguagem de transação é que controla. Eu tenho begin, commit e rollback. Isso aí nós vamos ver mais adiante, cada um desses comandos aqui, essas áreas que nós vamos trabalhar mais adiante. Existe então o SGBD, Sistema de Gerenciamento de Bancos de Dados. É um programa como qualquer outro, tá? Que instalamos em um computador e substitui na vida real o arquivista, que nós vimos anteriormente. Como é que funciona? O usuário preenche a informação de forma eletrônica, passa para o SGBD. O SGBD, de posse dessas informações e já previamente programado por um projetista de banco de dados, né? Ele vai lá, procura qual é a tabela que vai as informações, guarda os registros e deixa seguro. O que vai acontecer? Na hora que tu precisar, tu só pede para o SGBD o que tu queres e ele vai lá e busca. Tu não te preocupa como é que vai ser guardado, aonde vai ser guardado. Quantas vezes vocês já não fizeram de guardar fotos em uma pasta e quando tu precisa dessas fotos, tu não sabe em qual pasta, em que diretório, aonde que tá. Tu não te lembra nem do nome da foto que tu colocou, certo? Isso o banco de dados faz para nós de forma muito fácil.
Existe, por enquanto, nós estamos trabalhando com dois tipos de instalações, banco de dados local e banco de dados remoto. Banco de dados local é aquele que tu instala no equipamento, né? Por exemplo, eu posso ter um banco de dados local dentro de um celular, que eu guardo algumas informações que eu não preciso buscar fora do celular. Eu posso ter um banco de dados instalado na minha máquina. Vocês podem instalar, por exemplo, o Postgres na máquina de vocês, pode instalar um MySQL. É só instalar um software e trabalhar com ele. Existe o banco de dados remoto, que é como nós estamos utilizando. O nosso banco de dados não está na máquina de vocês, está no servidor do IFSU. Então nós, através da internet, nós conseguimos buscar. Então esse é um banco de dados remoto. Existe uma função muito importante, que é o DBA, Database Administrator. O DBA, ele é que tem a finalidade, ele não cria em si o banco de dados. Dificilmente um DBA cria o banco de dados, né? Ele cria a instância do banco de dados, mas o projeto das estruturas do banco de dados é feito pelo desenvolvedor, certo? Usuários usam banco de dados. Quem controla a quantidade de pessoas que podem se logar no banco de dados, a quantidade de conexões que pode ter, como o banco de dados vai crescer, se o banco de dados fazer rotinas de backup. O que é backup? É segurança. Fazer rotina de restore, que é recuperar por uma devida uma perda ou recuperar dados antigos, ok? Fazer limpeza periódicas no banco, porque o banco ele começa a crescer e começa a se fragmentar. O que é fragmentação? Fragmentação é como se fosse se corroer, né? Ou se espalhar as informações e levando muito tempo para localizar. Quando tu faz uma desfragmentação, tu junta esses dados de forma eletrônica, ou seja, tu consegue montar através de um algoritmo as informações de forma que elas se tornem mais rápidas, mais ágeis para serem localizadas. Quais são então as atribuições de um DBA? Analisar o hardware do servidor. O DBA ele tem que ter condições, ele tem que ter conhecimento sobre a parte de hardware, equipamentos. Por quê? Porque tu pode usar um HD, um SSD, um HD mais lento, mais rápido. Pode utilizar um elemento chamado RAID, que é duplicação de informações para guardar a segurança em hardwares diferentes. Ele tem que saber instalar o software de banco de dados, planejar a implementação do banco de dados, criar e abrir o banco de dados, ou seja, dar start ao banco de dados, certo? Fazer backup do banco de dados, gerenciar usuários. Ele que tem a permissão de criar, se não usar uma ferramenta, se não houver uma ferramenta. Recuperar, monitorar, por exemplo, verificar como é que está a performance do banco de dados. Por exemplo, vocês podem ter uma unidade que utilize, várias unidades, no caso, utilizando o banco de dados e uma determinada unidade está consumindo muito o banco. Ele pode sugerir, vamos fazer uma distribuição, vamos instalar uma máquina lá naquela unidade, comunicando com o servidor aqui, o principal. Ou seja, melhora a performance. Isso tudo o DBA tem essas condições. Ok? Então, vamos interromper essa aula aqui para nós começarmos a falar sobre comandos de banco de dados, comandos feitos no SQL. Então, até o próximo módulo dessa aula.